Faça esta oração ao Espírito Santo e Deus vai lutar por você nesta causa perdida. Atenção! Essa pode ser a última chance que você terá de entregar essa causa ao céu antes que ela desmorone por completo. Você já tentou tudo, já pediu ajuda, já orou, já chorou, mas nada mudou. E agora você está à beira de concluir que essa batalha está perdida. Mas o Espírito Santo trouxe você aqui por um motivo, porque o céu decidiu lutar por você. Pare tudo, silencie ao redor, respire. Essa oração não é comum. Ela foi preparada para situações impossíveis, para pessoas no limite, para corações que carregam causas que ninguém mais consegue suportar. E se você acha que não aguenta mais, escute até o fim, porque o milagre que você tanto espera pode estar sendo liberado enquanto você ouve esta mensagem. Quantas vezes você olhou para essa causa e pensou, isso nunca vai se resolver? Quantas portas já se fecharam? Quantas pessoas desistiram de acreditar em você? E pior, quantas vezes você mesmo deixou de acreditar? O Senhor lutará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Essa palavra não é uma promessa vazia, é uma ordem espiritual, uma convocação para entregar as armas da ansiedade e deixar que o Espírito Santo entre na guerra e vença por você. Você não chegou aqui por acaso. Há uma guerra acontecendo sobre sua vida, e essa oração é o momento em que o céu se levanta por você. Mas para isso, você precisa permanecer, precisa ouvir, precisa abrir o coração. Nos próximos minutos, você não estará apenas escutando. Você estará sendo coberto por um mover sobrenatural. Fique até o final. Não pule, não saia, não abandone. Porque a oração que começa agora foi feita para reverter o que parecia irreversível. E quando o Espírito Santo luta, a derrota se transforma em testemunho. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, completamente quebrado por dentro, segurando com as mãos trêmulas a causa que ninguém mais acredita. Estou diante do impossível, cercado por negativas, abandonado por soluções humanas e com o coração ferido por tantas tentativas frustradas. Este silêncio me corrói. Esta espera me sufoca, esta luta me esgota, mas aqui estou, não com gritos de desespero, mas com a fé crua de quem não desistiu de acreditar que o Senhor ainda é o Deus que luta por aqueles que clamam com sinceridade. Se existe uma última chance, que venha de ti. Se há um mover invisível nos céus, que comece agora. Estou diante do altar da esperança e declaro, já não posso mais sozinho. Entra nesta causa com tua força, com tua justiça, com teu agir irresistível. Espírito Santo, já não se trata apenas de um pedido, mas de um clamor de alma. Essa batalha está me vencendo emocionalmente. Tento manter a aparência de fé, mas por dentro estou ruindo. Tenho sorrisos disfarçados por fora e gritos abafados por dentro. Por isso clamo com autoridade, quebra o silêncio, lança a tua palavra sobre esse vale de impossibilidades. Dá uma ordem e faz ruir o que sustenta essa situação paralisada. Sopra sobre os ossos secos dessa realidade estagnada. Que a tua ação agora não apenas me alcance, mas desmonte tudo o que se levantou contra a vitória que o Senhor já decretou desde antes que eu pedisse. Espírito Santo, se é guerra, então ergue teu exército e começa a peleja. Se é sentença, que seja revogada. Se é humilhação, transforma em testemunho. Espírito Santo, não estou pedindo consolo, estou clamando por ação. Me recuso a aceitar como encerrada uma causa que ainda pulsa em minha alma. Me recuso a rotular de fim aquilo que o Senhor pode recomeçar com uma só palavra. Invade este território onde fui derrotado tantas vezes. Revira os bastidores desta situação. Move o que está oculto. Arranca o que me trava. Não permita que o medo me faça calar. Dá-me a ousadia de continuar orando, mesmo quando não vejo nada mudar. Espírito Santo,
Não permitas que o silêncio me ensurdeça espiritualmente. Fala comigo, guia-me, age em meu favor. Estou aqui exposto sem escudos, sem reservas, mas cheio de fé de que o Senhor está vendo cada detalhe. Espírito Santo, se essa causa está nas mãos erradas, arranca-a. Se ela precisa ser julgada por outra instância, redireciona-a. Se existe alguém que se opõe por maldade, confunde os planos. Se há brechas espirituais que precisam ser fechadas, revela e fecha. Faz agora o que só tu podes fazer. Não estou aqui para manipular, nem para exigir, mas para render-me completamente ao teu controle. Seu general desta batalha, que a tua voz seja como trovão que cala os decretos do inferno, que a tua presença seja como fogo que consome toda injustiça. Espírito Santo, mostra que quando o homem desiste, o Senhor se levanta para mostrar que nada é irreversível. Espírito Santo, esta causa já foi desprezada, ridicularizada, enterrada nos comentários de quem nunca acreditou. Mas agora ela está em tuas mãos. Que isso baste, que esse seja o ponto de virada. A história desta causa não termina no silêncio humano, mas no poder da tua resposta. E se é o Senhor quem está assumindo o controle, então não há mais espaço para medo, desespero ou vergonha. O que para muitos foi descartado será restaurado para a tua glória. Que o Senhor mesmo escreva o novo capítulo, que os céus respondam com urgência e que a terra reconheça. Esta causa era perdida, até o Espírito Santo decidir lutar por ela. Espírito Santo, reveste-me agora com coragem para continuar. Toma minha mente, meu corpo, minhas palavras, minhas decisões. Não me deixes tropeçar mais uma vez. Que todo este cenário, por mais improvável que pareça, se torne um palco para o teu agir incontestável. Que eu não apenas sobreviva a esta guerra, mas que dela eu saia com marcas de milagre, não de derrota. Que as lágrimas que derramei nesta espera se tornem sementes da vitória que está por vir. Espírito Santo, se este é o momento, que nada atrase, que nada resista, que nada impeça. Age agora. Porque eu creio, o Senhor está lutando por mim. Espírito Santo, eu reconheço que o medo se instalou como um invasor silencioso dentro de mim. Ele entrou pelas rachaduras da dúvida, pelas portas abertas da espera prolongada, pelas janelas que deixei escancaradas quando perdi as forças para resistir. Esse medo tem alimentado pensamentos que me paralisam, tem me feito acreditar que esta causa não tem mais solução, que tudo já foi tentado, que não há mais recurso algum. Mas agora, Espírito Santo, eu me levanto com firmeza para declarar que esse lugar que o medo ocupa não lhe pertence. Ele não tem mais autoridade, não tem mais voz, não tem mais espaço. Eu o expulso com a autoridade da fé e te convido para entrar e reinar onde hoje há apenas escuridão e incerteza. Espírito Santo, não há argumento racional que consiga apagar esse medo. Não há conselhos humanos que silenciem essa voz interna que repete todos os dias. Você não vai conseguir. Mas eu me volto para ti como quem encontra abrigo em meio à tempestade. Entra agora, Espírito Santo, e preenche o que está vazio. Satura cada canto da minha alma com tua presença. Onde o medo sussurra que eu vou fracassar de novo, que eu estou sozinho, que eu não sou capaz, que a situação é maior do que eu. Fala mais alto. Diz-me com poder o que o céu já decidiu a meu respeito. Diz-me que a causa que hoje me amedronta será a mesma que amanhã testemunhará a tua vitória em minha vida. Espírito Santo, eu te entrego as lembranças que me traumatizaram. As vezes em que tentei resolver e fui esmagado. As situações em que confiei em pessoas e fui traído. Os dias em que o socorro não veio. E eu chorei sem ter a quem recorrer. Sei que esse medo não nasceu à toa, mas não permito mais que ele me conduza. Quero caminhar não pela lembrança da dor, mas pela certeza do teu poder. Apaga a voz do passado que insiste em me lembrar das quedas. E substitui esse histórico de perdas por uma nova trajetória de vitórias conduzidas pelo teu mover.
Espírito Santo, onde o medo dominava decisões, que agora a tua sabedoria se instale. Onde o pânico me impedia de agir, que agora a tua coragem me impulsione. Onde a ansiedade sufocava minhas orações, que agora a tua paz governe minha alma. Quero avançar, mesmo que com passos trêmulos. Quero crer, mesmo que o cenário não colabore. Quero continuar, mesmo que tudo dentro de mim peça para desistir. Porque sei que o teu agir não depende do que sinto, mas do que o Senhor é capaz de fazer com minha entrega total. Espírito Santo, muda a atmosfera dentro de mim. Que toda energia de derrota, toda vibração de fracasso, toda influência espiritual negativa que alimentava o medo, seja agora dissipada pela tua presença real. Que meu ambiente interior se torne lugar de habitação da fé e não de prisão do temor. Que minha mente seja renovada, meu espírito fortalecido e minha boca se encha de declarações de vitória antes mesmo que eu a veja, pois não preciso de evidências quando confio em ti. Só preciso da certeza de que o Senhor está aqui, lutando por mim nesta causa. Espírito Santo, assume a liderança dos meus pensamentos, desaloja o medo, rompe com a insegurança, reestabelece a confiança. Que cada célula do meu corpo, cada sinapse do meu cérebro, cada pulsar do meu coração esteja agora sob a influência do teu controle. Que eu caminhe em direção à solução com passos firmes, não porque o problema foi resolvido ainda, mas porque o medo perdeu seu trono. Tu és agora o único que governa esta batalha. Tu és agora o único a quem darei ouvidos. Tu és, Espírito Santo, quem luta por mim nesta causa que o medo dizia ser perdida. Espírito Santo, há lugares dentro de mim que nem mesmo minhas palavras conseguem alcançar. São feridas tão antigas que deixaram de doer, mas ainda sangram em silêncio. São angústias tão complexas que não sei explicar, mas que me consomem aos poucos. Por isso te peço, entra onde ninguém mais pode entrar. Vai além das orações que já fiz, ultrapassa os conselhos que já recebi, rompe os limites da razão humana e penetra no ponto exato onde essa causa está travada. Intercede por mim onde minhas lágrimas não foram compreendidas, onde minhas súplicas foram mal interpretadas, onde meu sofrimento foi banalizado. Espírito Santo, assume a frente desta batalha, porque há partes de mim que só o Senhor pode alcançar, transformar e levantar. Espírito Santo, há momentos em que até minha própria fé parece fraca demais para sustentar uma oração coerente. Eu me prostro diante de ti, não com frases elaboradas, mas com um gemido que vem das profundezas de quem não vê mais saída. É nesse território invisível que te peço. Intercede por mim. Leva ao Pai o que eu não consigo expressar. Defende-me nas regiões espirituais onde minha voz não tem autoridade, mas a tua tem poder absoluto. Onde as palavras falham, que tua presença fale por mim. Onde os argumentos cessam, que teu mover comece. Espírito Santo, vai além da superfície e toca o que ninguém nunca conseguiu alcançar. Espírito Santo, não há pastor, amigo, conselheiro ou familiar que compreenda o que esta causa representa para mim. Já tentei explicar, mas ninguém entendeu a profundidade da dor, a magnitude da perda, a urgência do socorro. Mas o Senhor me conhece por dentro e por fora. Conhece as razões que me mantêm acordado à noite, os dilemas que não posso compartilhar com ninguém. Por isso, intercede. Representa-me diante do trono. Fala por mim quando minha voz falha. Defende-me quando sou acusado em silêncio. Espírito Santo, és meu advogado quando a causa não encontra mais respaldo humano. Espírito Santo, não permita que essa causa seja decidida por julgamentos precipitados ou manipulada por interesses humanos. Se for necessário reverter sentenças, que tua mão o faça. Se houver tramas escondidas, desfaz. Se houver injustiças camufladas, revela. Se algo se levantou contra mim nas sombras, que tua luz o exponha. Tua intercessão é minha segurança.
Tua atuação invisível é o que me dá paz no meio do caos. Espírito Santo, te peço que intervenhas nos bastidores, onde as decisões verdadeiras estão sendo formadas. Que nenhuma decisão seja tomada sem a tua aprovação. Espírito Santo, abre caminho onde há portas lacradas. Remove obstáculos que não são visíveis aos olhos humanos. Faz brotar soluções onde só existia impossibilidade. Eu não preciso compreender os detalhes. Eu só preciso confiar que o Senhor já está operando. Que a tua intercessão não cesse enquanto essa causa não for concluída com justiça. Que cada movimento teu reverbere no mundo visível, transformando situações, quebrando cadeias, desfazendo armadilhas, restituindo aquilo que me foi tirado. Espírito Santo, entra onde ninguém pode entrar e faz o que ninguém além de ti pode fazer. Espírito Santo, hoje eu clamo por proteção. Não apenas uma proteção simbólica, mas real, forte, tangível, que me envolva por inteiro. Sinto que forças invisíveis têm se levantado contra mim, tentando me derrubar onde estou mais vulnerável. A cada dia surgem novas ameaças, algumas explícitas, outras disfarçadas de situações comuns, mas todas carregando o peso da destruição. Por isso, peço que o Senhor levante teu escudo e se coloque entre mim e tudo o que tem tentado me atingir. Que nenhuma investida contra mim prospere. Que nenhum ataque encontre brecha. Espírito Santo, torna-te agora a muralha que nenhum inimigo é capaz de atravessar. Espírito Santo, eu não estou apenas enfrentando problemas, estou sendo cercado. Essa causa não tem sido apenas um desafio, mas uma guerra espiritual constante. Por trás dos fatos, há forças que desejam minha desistência, minha ruína, minha derrota. E eu já entendi que essa luta não se vence com palavras humanas, nem com estratégias terrenas. É o Senhor quem pode me manter firme quando tudo à minha volta ruge como um vendaval. Por isso, me escondo em ti. Peço que teu escudo celestial me envolva por todos os lados, que venha sobre minha mente, me protegendo da confusão, sobre meus sentimentos, me blindando da manipulação, sobre minhas decisões, me guardando da armadilha. Espírito Santo, quando me sinto fraco, é quando mais preciso ver tua proteção em ação. Quando minhas forças se esgotam, é o momento em que o inimigo tenta me atingir com mais intensidade. Mas hoje, declaro que mesmo fraco, estou coberto pela tua presença. Mesmo cansado, estou debaixo da tua guarda. Que nenhum dardo inflamado do mal me alcance. Que nenhuma palavra lançada para destruir minha fé encontre espaço no meu coração. Que toda tentativa de desestabilizar minha confiança em ti seja frustrada. Espírito Santo, levanta teu escudo entre mim e os perigos que não vejo. Protege-me das ciladas invisíveis, dos ataques disfarçados, dos olhares mal intencionados. Espírito Santo, não permitas que essa causa se torne um campo onde eu seja exposto à vergonha. Levanta-te em meu favor. Que o teu escudo me oculte do julgamento precipitado, das falsas acusações, dos dedos apontados. Cobre meu nome, cobre minha história, cobre minhas intenções. Que o Senhor mesmo se responsabilize por esta causa e não permita que ela se torne motivo de escárnio. Tu és o Deus que defende os injustiçados, que guarda os que confiam, e eu confio. Por isso me submeto ao teu cuidado total. Protege-me de decisões impulsivas, guarda-me de alianças erradas, apara os caminhos que pareçam certos aos olhos, mas que terminam em ruína. Espírito Santo, se há alguém tramando contra mim, que encontre resistência em tua presença. Se há palavras sendo lançadas para me paralisar, que percam o efeito diante do teu escudo. Se há forças se organizando para me destruir, que se confundam diante do teu agir. Torna inútil toda arma forjada, frustra os planos de quem age com injustiça e, principalmente, protege meu coração de se contaminar com ódio, mágoa ou desejo de vingança. Espírito Santo, que eu me mantenha limpo, mesmo em meio à batalha, que eu lute,
mas não perca a essência. Que eu resista, mas sem me endurecer. Que eu seja protegido por fora, mas preservado por dentro. Espírito Santo, nesta causa que parece perdida, eu não quero apenas um resultado favorável. Eu quero sair inteiro dela. Quero sair com fé fortalecida, com caráter aprovado, com integridade preservada. Por isso, te peço mais do que um milagre, te peço cobertura. Sê meu escudo em todos os níveis, físico, emocional, espiritual. Não permitas que essa guerra me desconfigure, que o fogo da aflição não me queime por dentro, que as vozes externas não abafem tua direção. Espírito Santo, fica entre mim e tudo o que ameaça me afastar da promessa. E onde todos esperam minha queda, prepara o lugar da minha vitória. Espírito Santo, já ouvi tantos não que minha alma começou a acreditar que não era digna de ouvir um sim. A cada porta que se fechou diante de mim, algo dentro do meu coração foi se calando. E essa causa que carrego já foi recusada, adiada, negligenciada por tantos, que quase me convenci de que deveria enterrá-la de uma vez por todas. Mas agora, diante da tua presença, escolho crer que cada negativa foi, na verdade, um treinamento, um processo que o Senhor permitiu não para me destruir, mas para me preparar. Porque o sim que vem de ti, Espírito Santo, não é apenas resposta, é redenção. E não há porta que permaneça trancada quando o Senhor decide abrir. Espírito Santo, o mundo só enxerga o resultado, mas tu vês o processo. Tu sabes o quanto lutei, o quanto esperei, o quanto chorei em silêncio após cada rejeição. Tu sabes o quanto essa causa me custa, e é por isso que hoje não te peço apenas um milagre, te peço um recomeço. Um novo tempo construído sobre a fundação do que aprendi em cada negativa. Que o Senhor use o que me machucou como estrutura para me fortalecer. Que as portas que se fecharam até agora não sejam vistas como fracasso, mas como sinal de que o teu sim ainda não havia chegado. Porque quando ele vier, virá com honra, propósito e completude. Espírito Santo, transforma as cicatrizes que carrego em selos de perseverança. Onde ouvi, você não é capaz, me afirma com teu poder. Onde disseram, isso não é para você, prova que a promessa é viva. Onde fui rejeitado, promove. Onde fui esquecido, destaca. Onde fui humilhado, exalta. Não como uma forma de vingança, mas como prova de que o Senhor escreve histórias diferentes daquelas que os homens tentam impor. Espírito Santo, não quero que essas negativas me definam, quero que elas te glorifiquem, que cada resposta negada por homens se transforme em testemunho da resposta que veio do alto. Espírito Santo, renova meu ânimo, reacende minha visão, faz-me enxergar além do que perdi, que a frustração não me impeça de perceber que o teu tempo é perfeito. Ainda que pareça tardio aos olhos humanos, sei que o Senhor está trabalhando por trás de cada demora. Que a minha confiança não desmorone sob o peso da espera. Ensina-me a esperar com maturidade, sem murmúrios, sem comparações, sem me entregar ao abatimento. Espírito Santo, guia meus olhos para o que está sendo preparado e não para o que me foi negado. Espírito Santo, remove a sensação de incapacidade que as negativas geraram em mim. Apaga os registros emocionais de fracasso. Reprograma minha mente para não duvidar de novo quando a resposta demorar. Dá-me estrutura emocional para sustentar o que o Senhor vai me entregar. Porque se as negativas me fizeram crescer em fé, então eu não perdi, eu fui capacitado. Se me fizeram buscar mais a tua presença, então elas não foram castigo, foram bússola. Espírito Santo, que nada tenha sido em vão, que cada não seja a semente do sim mais poderoso que já experimentei. Espírito Santo, estou diante de uma repetição dolorosa. Cada tentativa frustrada parece ecoar a anterior. A cada nova oportunidade, meu coração se enche de expectativa. Mas o desfecho acaba sempre no mesmo lugar: frustração. Essa sequência de fracassos já não machuca apenas minha trajetória,
mas ameaça minha identidade. Sinto como se tudo o que eu tocasse perdesse o valor, como se cada esforço fosse jogado no vazio. Por isso, hoje me coloco diante de ti com um clamor sincero. Quebra esse ciclo. Rompe com essa cadeia que insiste em me arrastar para derrotas sucessivas. Espírito Santo, se há algo que precisa ser cortado espiritualmente, que seja agora. Se há uma raiz oculta gerando repetições de dor, arranca pela raiz e desfaz toda a maldição de repetição. Espírito Santo, sei que o teu agir é preciso. Quando tu ages, não há espaço para falhas. Teus caminhos são retos, teus planos são coerentes, teu tempo é perfeito. Por isso, entrega-me uma direção clara. Conduz-me por caminhos que estejam debaixo da tua vontade e não da minha ansiedade. Impede-me de repetir erros por impulso. Que minha próxima tentativa não seja motivada pelo desespero, mas por uma convicção que venha da tua voz. Espírito Santo, não quero mais avançar por conta própria. Não quero mais confiar apenas no que é lógico aos olhos humanos. Quero seguir por onde o teu sopro me conduz, porque só assim a sequência de derrotas será interrompida pela primeira grande vitória que vem do alto. Espírito Santo, já me culpei por essas falhas. Já acreditei que era castigo. Já pensei que era falta de capacidade. Já duvidei até mesmo da minha vocação. Mas hoje entendo que fracassos não são fim. São sinais de que preciso te colocar na frente. E é isso que estou fazendo agora. Entrego essa causa, com tudo o que ela representa e declaro. Não mais pelas minhas forças, mas pela tua condução. Se o Senhor decidir agir, nenhum obstáculo permanecerá. Se for tua vontade levantar-me, não haverá queda anterior que impeça minha ascensão. Espírito Santo, transforma essa sequência de tropeços em degraus de maturidade. Espírito Santo, não permitas que essa série de decepções me torne cético, frio ou incrédulo. Preserva minha fé, restaura meu entusiasmo, reaviva minha coragem de tentar de novo, mas agora guiado por ti. Que a dor das derrotas passadas não contamine a esperança que ainda vive em mim. Que eu não trate o novo com o trauma do velho. Que eu não boicote o presente com os fracassos do passado. Espírito Santo, renova a minha maneira de enxergar. Que eu veja o que o Senhor está fazendo e não o que deu errado antes. Que eu me mova com expectativa e não com medo. Que a tua presença seja a minha segurança ao tentar de novo. Espírito Santo, se há ciclos espirituais negativos se repetindo na minha história, eu te autorizo agora a quebrá-los. Não com explicações, mas com intervenção. Não com justificativas, mas com recomeços. Que toda ação maligna programada para me fazer desistir seja neutralizada neste exato momento. Que toda marca de falência se apague. Que toda impressão de que sou fadado ao erro se desfaça. Eu sou teu, e o teu Espírito me reposiciona, me levanta, me fortalece, me direciona. E a partir deste momento, declaro, a sequência de fracassos terminou, e o teu agir certeiro já começou a mudar meu destino. Espírito Santo, eu confio no teu tempo, mas também confio na tua precisão. Não me permitas andar mais em círculos. Que cada passo daqui em diante seja conduzido por estratégias celestiais, que as portas certas se abram, que os contatos certos surjam, que os lugares certos me recebam, não por acaso, mas por desígnio. Que a história dessa causa, marcada por repetidas frustrações, seja reescrita por tuas mãos. Que o mundo veja e que eu viva o momento em que a maré virou e o que parecia ser apenas mais uma tentativa tornou-se o início de um tempo completamente novo e vitorioso. Espírito Santo, não há mais como negar. Estou diante de uma série de quedas que se repetem como se obedecessem a um roteiro invisível. Tudo começa com esperança, se move com expectativa, mas termina da mesma maneira, em frustração.
Por mais que eu mude de direção, de estratégia ou até de ambiente, o desfecho parece sempre o mesmo. E isso tem dilacerado minha confiança, obscurecido minha visão e diminuído minha ousadia. É por isso que hoje, prostrado em tua presença, clamo com todo o peso da minha alma. Quebra essa sequência agora. Interrompe esse padrão que insiste em se repetir. Espírito Santo, se essa maré de fracassos tem uma origem espiritual, desarma cada estrutura e cancela toda a ação contrária que se levantou para me limitar. Espírito Santo, eu reconheço que insisti em fazer com minhas próprias mãos, em avançar sem esperar a tua direção. Muitas vezes tentei forçar resultados, manipular tempos e acelerar processos. E talvez seja por isso que colhi frustrações onde plantei ansiedade. Mas hoje, me rendo, entrego completamente o controle ao Senhor. Que a tua precisão entre onde antes houve precipitação, que o teu discernimento substitua a minha pressa. Espírito Santo, quero que cada passo daqui em diante esteja alinhado com teu tempo e tua vontade, porque sei que o Senhor não erra. E quando é o Senhor que guia, não há como terminar no mesmo ponto de derrota. Espírito Santo, se essa causa foi atingida por maldições, votos negativos, palavras de derrota ou sentenças ocultas, te peço que destruas agora toda a raiz de falência. Que nenhum acordo feito contra mim permaneça. Que nenhum laço espiritual atado para me fazer repetir fracassos continue em vigor. Corta, desfaz, consome com teu poder tudo o que me prende a ciclos de estagnação. Onde o inimigo escreveu fim, escreve tu um começo. Onde plantaram ruínas, planta vitória. Onde me viram cair, prepara o lugar onde me levantarás. Espírito Santo, o teu agir não conhece repetição de fracassos. Ele inaugura caminhos onde nunca houve estrada. Espírito Santo, cura meu interior das marcas que essa repetição deixou, porque cada queda não afetou apenas minha história, afetou minha identidade. Comecei a me ver como alguém condenado a perder. Comecei a duvidar da promessa, da direção, até mesmo do teu amor. Por isso, reestrutura-me por dentro. Reconstrói minha autoestima com tua verdade. Faz-me entender que não sou o somatório dos meus erros, mas sim alvo de uma obra ainda inacabada que o Senhor está conduzindo. Dá-me um novo olhar, um novo ânimo, uma nova visão, que eu pare de esperar o pior e comece a esperar pelo teu melhor. Espírito Santo, me faz entender que a interrupção dessa sequência não depende da sorte, mas da tua intervenção. Por isso convido-te a entrar por completo nessa jornada. Tira as rédeas das minhas mãos e conduz com firmeza. Elimina os atalhos, revela as armadilhas, prepara o terreno, guia-me em segurança por um caminho onde não haja repetição de erro, mas construção de destino. Espírito Santo, não permita que essa causa termine como todas as outras. Eu clamo por um desfecho diferente, por um resultado que glorifique o teu nome, por um final que só o teu poder poderia escrever. Espírito Santo, estou cercado por um coro de vozes que repetem o tempo todo: não vai acontecer, é tarde demais, você perdeu a chance, essa causa está encerrada. São palavras que me enfraquecem por dentro, que se infiltram nas brechas da dúvida e crescem como raízes de incredulidade no meu coração. Às vezes, não são nem ditas em voz alta, mas sussurradas no meu pensamento, como setas silenciosas que atingem a alma. E por mais que eu tente resistir, confesso que já comecei a acreditar em algumas delas. Por isso, hoje eu clamo: Espírito Santo, entra em cena e silencia todas essas vozes. Não permita que o inimigo fala tenha mais peso que o Senhor prometeu. Toma a primazia na minha mente, domina meu interior e cala, uma a uma, as mentiras que me cercam. Espírito Santo, eu já não consigo mais distinguir se essas vozes vêm de fora ou de dentro. Já me acostumei tanto a ouvir não, que comecei a reproduzi-lo como se fosse a única linguagem possível. A cada tentativa, minha expectativa já vem quebrada de origem.
Me preparei tanto para fracassar que não consigo mais sonhar com o sucesso. Mas hoje, sob o teu mover, te peço, redefine minha estrutura interna. Tira esse eco de negatividade do meu coração. Que toda programação mental alimentada por rejeições, derrotas e perdas seja apagada. Espírito Santo, escreve uma nova verdade dentro de mim. Uma verdade baseada no teu poder e não nos meus traumas. Espírito Santo, há palavras que me marcaram profundamente. Frases lançadas por pessoas próximas, líderes, familiares, até mesmo por mim mesmo. Palavras duras que fincaram raízes. Você nunca vai conseguir, isso não é para você, ninguém acredita nisso. Aceite que acabou. Essas sentenças se transformaram em muralhas invisíveis ao meu redor, impedindo que eu enxergue qualquer perspectiva de mudança. Mas agora, com total dependência de ti, te peço, derruba cada uma dessas fortalezas. Substitui as palavras de morte por promessas de vida. Onde disseram, acabou, diz, tu está apenas começando. Onde zombaram da minha fé, estabelece teu mover como resposta. Espírito Santo, silencia também as vozes espirituais que operam nos bastidores, lançando confusão, medo e desesperança. Toda seta invisível, todo sussurro maligno, toda sugestão de rendição, que tudo isso seja desfeito pela autoridade que vem da tua presença. Declaro que a minha mente é território teu. Meus pensamentos, minhas emoções, minhas decisões, tudo está sob a tua influência. Onde antes o medo comandava, que agora seja a fé. Onde a dúvida gritou, que o teu sussurro traga direção. Espírito Santo, que nenhuma palavra contrária sobreviva quando o Senhor fala. Espírito Santo, me ensina a ouvir só a tua voz. Em meio ao barulho das críticas, das estatísticas, dos diagnósticos, dos comentários, dos boatos, das acusações, que a tua palavra seja meu alicerce. Que quando todos disserem é impossível, eu me lembre de quem tu és. Que quando disserem não tente mais, eu tenha forças para seguir. Que quando disserem acabou, eu saiba que o teu agir ainda não começou. Espírito Santo, que a tua voz tenha volume mais alto do que qualquer outra. Que ela seja a única capaz de definir o que vem a seguir. Espírito Santo, coloca um fim no bombardeio de negatividade que me cerca. Vai cessar as vozes humanas e espirituais que tentam enterrar essa causa antes da hora. Levanta-te como escudo entre mim e toda palavra contrária. Dá-me sensibilidade espiritual para discernir o que é verdade e o que é veneno disfarçado. Que eu não ande mais guiado por impressões externas, mas pela convicção que vem da tua presença. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, que fique claro a todos, foi o Senhor quem calou as vozes do não e fez ecoar uma única palavra sobre essa causa perdida. Cumprido está. Espírito Santo, estou diante de uma causa que parece maior do que minha capacidade de entender. Por mais que eu tente analisar, refletir e juntar as peças, há algo invisível, algo que escapa à minha percepção natural. Situações confusas, pessoas de intenções duvidosas, portas que se fecham sem explicação, caminhos que pareciam seguros e de repente se tornam armadilhas. Tudo isso me faz entender que estou lidando com algo que vai além do que meus olhos podem ver. Por isso, clamo a ti, Espírito Santo, revela o que está oculto, tira o véu, ilumina as áreas encobertas dessa causa, mostra-me o que está por trás da cortina. O que os homens escondem, o Senhor revela. O que está camuflado, o Senhor traz à tona. Espírito Santo, se há pessoas envolvidas nessa situação com intenções que não são puras, expõe. Se há alianças sendo formadas nos bastidores contra mim, desmascara. Se há informações sendo omitidas para me prejudicar, revela com precisão. Não quero continuar caminhando às cegas, tomando decisões baseado apenas no que me é mostrado. Peço discernimento sobrenatural. Espírito Santo,
Abre meus olhos espirituais para perceber o que está sendo encoberto. Que nada permaneça oculto se isso for motivo de queda ou confusão. Derrama tua luz onde há trevas. Que nenhum engano prospere diante da tua presença. Espírito Santo, não quero andar por aparências, não quero ser guiado por impressões ou manipulações. Mostra-me quem está comigo de verdade e quem apenas finge estar. Mostra se há laços que precisam ser rompidos, conversas que precisam ser encerradas, ambientes que preciso deixar. Mostra também se há atitudes minhas que precisam ser revistas, se há falhas que tenho cometido sem perceber, se há áreas em mim que ainda estão em trevas. Não te peço revelações apenas sobre os outros, peço sobre mim também. Confronta-me com verdade, para que eu não continue reproduzindo padrões que alimentam o que me fere. Espírito Santo, que toda trama feita nas sombras para me atrasar seja trazida à luz. Que todo projeto oculto de destruição caia por terra antes mesmo de ser executado. Se alguém se uniu em segredo para me ver cair, que os próprios laços se rompam agora. Se há mentira circulando, que a verdade se levante com poder. Se há sabotagem em andamento, que seja bloqueada pela tua intervenção. Espírito Santo, tua revelação não vem para me causar medo, mas para me preparar, proteger e posicionar. Mostra-me onde preciso agir e onde preciso apenas esperar o teu mover. Espírito Santo, revela também oportunidades escondidas, caminhos que ainda não percebi. Pessoas enviadas por ti que estão perto, mas que ainda não identifiquei. Portas que parecem fechadas, mas que foram colocadas diante de mim como parte do teu plano. Muitas vezes estou tão focado no problema que não percebo as soluções que o Senhor já preparou. Por isso, amplia minha visão. Faz-me enxergar além do óbvio, que eu veja com teus olhos, que eu caminhe com a certeza de quem sabe por onde está sendo conduzido. Espírito Santo, quantas vezes, mesmo orando, tentei assumir o controle de uma situação que só o Senhor poderia conduzir. Quantas vezes eu disse que confiava, mas ao menor sinal de demora, coloquei as mãos onde deveria apenas esperar. Tenho consciência de que essa causa não é uma batalha comum e que não será resolvida por força ou vontade humana. Ainda assim, confesso que a minha ansiedade insiste em correr na frente da tua direção. Por isso hoje te suplico, dá-me paciência. Não aquela paciência que apenas espera no tempo, mas a que confia no processo, mesmo sem entender os detalhes. Espírito Santo, ensina-me a não interromper o que o Senhor está construindo com pressa desnecessária. Espírito Santo, é doloroso assistir ao passar dos dias sem ver progresso. Às vezes, o silêncio parece rejeição, a espera parece abandono, mas sei que em ti nada é em vão. Cada segundo que passa é parte de algo maior, mesmo que agora eu não consiga enxergar. Fortalece minha mente contra os ataques da dúvida. Firma meu coração na certeza de que o Senhor está operando nos bastidores. Ainda que tudo pareça parado no visível, o invisível está em movimento. Espírito Santo, não me deixe cair na tentação de agir por conta própria novamente. Repreende minha pressa com tua paz. Reequilibra meu interior com tua presença constante. Espírito Santo, sei que interferir antes da hora pode destruir o que o Senhor está formando. Um fruto colhido antes do tempo não alimenta, decepciona. E eu não quero um desfecho pela metade. Não quero uma solução que precise ser refeita depois. Quero a obra completa, selada pelas tuas mãos. Por isso, se for necessário me segurar com firmeza, faz. Se for preciso fechar caminhos para que eu não me adiante, fecha. Mas não permita que eu estrague com ansiedade aquilo que o Senhor está prestes a realizar com perfeição. Espírito Santo, te dou total liberdade para me ensinar a esperar com fé e maturidade. Espírito Santo, ajuda-me a entender que paciência não é passividade, que enquanto espero, o Senhor está me moldando, me amadurecendo, me fortalecendo para receber o que pedi. Sei que essa espera também faz parte da resposta.
Não é tempo desperdiçado, é tempo investido em mim. É preparação, é lapidação, é alinhamento com o céu. Por isso, não permita que eu veja os dias passando como perda. Mostra-me o valor desse intervalo. Revela o crescimento que está acontecendo, mesmo quando tudo à minha volta ainda parece igual. Espírito Santo, guarda meus pensamentos durante a espera. Não me deixe construir castelos de medo, nem alimentar hipóteses de fracasso. Tua voz precisa ser a única direção no meio do silêncio. Não quero buscar sinais em lugares errados, nem me agarrar a conselhos impacientes. Quero manter minha confiança no Senhor. Ainda que eu ouça, não está acontecendo, quero crer que está sim, só não chegou ao meu tempo ainda. Espírito Santo, eu confio que quando for o momento exato, nada poderá impedir. Por isso, até lá, dá-me paciência. Paciência com propósito, paciência com fé. Espírito Santo, toma agora as rédeas dessa causa e firma meu coração no descanso que só o Senhor pode oferecer. Repreende toda inquietação, silencia toda ansiedade e substitui toda impaciência por convicção. Que eu caminhe em paz mesmo sem resultado. Que eu tenha gratidão mesmo sem ter recebido. Que eu celebre a promessa mesmo antes de vê-la concretizada. Espírito Santo, que a paciência não seja meu fardo, mas minha arma contra a precipitação. E que quando essa causa enfim for vencida, eu possa olhar para trás e entender. Esperar foi minha maior prova de confiança, e o Senhor não me decepcionou. Espírito Santo, cheguei a um ponto em que qualquer passo em falso pode comprometer tudo. Essa causa que tenho colocado diante de ti exige precisão, discernimento e sabedoria além da minha compreensão natural. Já tentei decidir por mim mesmo e só me afastei ainda mais da solução. Já confiei em caminhos que pareciam promissores, mas terminaram em decepção. Agora entendo, não posso mais caminhar por instinto ou impulso. Preciso da tua direção em cada detalhe. Espírito Santo, segura na minha mão e guia meus passos. Não quero me mover por medo, nem por orgulho, nem por desespero. Quero caminhar debaixo da tua instrução, com os pés firmes naquilo que o Senhor já preparou para mim. Espírito Santo, fecha todas as portas erradas, mesmo que pareçam atrativas. Não permitas que eu caia em atalhos perigosos, propostas enganosas ou armadilhas disfarçadas de oportunidade. Tira do meu caminho tudo o que não vem do teu plano, ainda que eu insista. Impede-me de insistir no que é temporário, no que só satisfaz a pressa, mas compromete o propósito. Dá-me clareza para reconhecer o que é tua voz e o que é ruído. Silencia minhas emoções confusas e estabelece em mim uma escuta limpa, sensível ao teu comando. Espírito Santo, eu te autorizo a intervir onde eu estiver prestes a errar, a redirecionar quando eu estiver quase desviando e a me corrigir quando eu estiver prestes a tomar decisões precipitadas. Espírito Santo, a partir de hoje, quero andar por instrução, não por intuição. Quero ser conduzido, não convencido. Não me deixes seguir o fluxo da maioria, nem a lógica do mundo. Que o teu caminho, mesmo que estreito, seja o único no qual eu encontre paz. Tua direção não confunde, não deixa dúvidas, não leva à ruína. Mesmo que não seja o caminho mais rápido, será o mais seguro. Mesmo que não seja o mais fácil, será o mais frutífero. Espírito Santo, estou disposto a obedecer, mesmo quando não entender. Que cada passo meu esteja alinhado ao teu plano eterno, porque não quero mais dar voltas no mesmo lugar. Espírito Santo, direciona minhas palavras, meus encontros, meus movimentos, que tudo seja guiado por uma convicção sólida que só a tua presença pode gerar. Não quero dar um passo sequer baseado em medo, nem um sim fora do teu tempo, nem um não motivado por trauma. Espírito Santo, purifica minhas decisões e alinha minha vontade à tua, porque sei que se eu estiver no centro da tua direção, mesmo que os ventos sejam fortes, a paz me sustentará.
E se a jornada for longa, tua presença será o sustento. Ensina-me a discernir quando agir e quando esperar, quando avançar e quando recuar, quando calar e quando me posicionar. Espírito Santo, quebra o padrão de decisões impulsivas que me levou a fracassos anteriores. Apaga o histórico de erros que ainda assombram minhas tentativas de recomeçar. Não quero mais errar pelo desespero de acertar. Quero decidir em paz, com a certeza de que estou sendo conduzido por mãos infalíveis. Se for preciso mudar de rota, mostra-me. Se for preciso esperar mais um pouco, fortalece-me. Se for necessário enfrentar o que evitei até agora, me dá coragem, mas não permita que eu continue caminhando sem direção, tropeçando em escolhas mal feitas. Guia-me com precisão, como só o teu Espírito pode fazer. Espírito Santo, estou diante de ti com uma dor que não cabe em palavras. Ela não se resume a um fato, nem a uma perda específica. É uma ferida aberta que pulsa cada vez que olho para essa causa e vejo que nada mudou. Já chorei em silêncio, já questionei em segredo, já me calei por medo de parecer fraco. Mas agora entendo que a única saída não é me esconder nem fingir que está tudo bem. É continuar orando, mesmo com o coração em pedaços, mesmo sem respostas, mesmo sem forças. Por isso te peço, transforma essa dor em combustível para a oração mais sincera da minha vida. Que minha fraqueza se torne força nas tuas mãos. Que minhas lágrimas sejam palavras que o céu compreenda. Espírito Santo, já pensei em desistir inúmeras vezes. Não por falta de fé em ti, mas por acreditar que talvez meu caso fosse exceção. Que talvez essa causa fosse pequena demais para ocupar tua atenção. Mas no fundo, sei que o Senhor está ouvindo. Que cada oração, por mais frágil que pareça, sobe como clamor diante do teu trono. Por isso não quero mais fugir da dor. Quero orar a partir dela. Quero fazer dela um altar. Espírito Santo, acolhe esse sentimento bruto, sem filtro, sem máscara. Acolhe a oração que nasce do desespero, do esgotamento, do cansaço extremo. Porque só o Senhor consegue transformar esse clamor dolorido em força para permanecer. Espírito Santo, ensina-me a orar mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a situação piora, mesmo quando os sinais apontam o contrário do que pedi. Ensina-me a não condicionar minha oração ao que vejo, mas ao que creio. Que a dor que hoje me paralisa se transforme em impulso para me aproximar ainda mais de ti. Que ao invés de me afastar, eu me lance mais profundamente na tua presença. Espírito Santo, mostra-me que a dor não é um obstáculo à fé, é uma ponte para a rendição total. É no chão, quebrado, que te encontro com mais intensidade. E se a oração for tudo o que me resta, que ela seja tudo o que eu preciso. Espírito Santo, muda a forma como enxergo essa dor. Que ela não seja mais sinal de fraqueza, mas de processo. Que eu compreenda que enquanto dói, o Senhor está trabalhando. Que a causa ainda está viva, porque ainda há propósito. Que minha persistência em oração não é tola, é profética. Que as lágrimas não são perda de tempo, mas sementes regadas em confiança. Espírito Santo, dá-me a capacidade de transformar cada choro em súplica, cada gemido em entrega, cada silêncio em comunhão. Que eu não ore apenas para ver o milagre, mas para ser fortalecido mesmo enquanto ele não chega. Espírito Santo, cobre meu coração com teu consolo enquanto essa causa ainda estiver em aberto. Mas não permitas que o consolo me acomode, e sim me alimente para continuar intercedendo. Se minha dor está sendo usada para gerar algo maior, dá-me resistência, dá-me constância. Dá-me fé que não vacila, que eu seja como aqueles que oram mesmo sem saber como será o amanhã, mas confiam plenamente em quem está conduzindo tudo. Espírito Santo, converte essa dor em autoridade. Que cada oração nascida da minha angústia se torne uma espada contra tudo o que se opõe ao teu agir. Espírito Santo, transforma essa história marcada por sofrimento em testemunho de superação.
Que quando essa causa for vencida, e ela será, todos saibam que não foi porque eu fui forte, mas porque eu insisti em orar mesmo quando a dor dizia para parar. Que minha vida se torne evidência de que a oração sustentada em meio à dor gera vitórias extraordinárias. Que cada cicatriz conte a história de um joelho dobrado, de uma alma quebrantada, de uma fé que resistiu. Espírito Santo, que enquanto essa dor existir, ela sirva para me manter perto de Ti em oração constante até o dia em que não haverá mais dor. Apenas gratidão pela Tua fidelidade. Espírito Santo, hoje me coloco diante de Ti com a expectativa de alguém que já cansou de esperar em promessas humanas. A cada novo dia, essa causa tem me colocado diante de escolhas difíceis, pressões constantes e um cansaço que vai além do corpo. Toca a alma. Mas mesmo sem ver ainda o resultado, sinto no íntimo que o Senhor está trabalhando em silêncio, alinhando tudo, movendo peças, desconstruindo obstáculos e preparando algo maior do que aquilo que ousei pedir. Por isso clamo com fé. Entrega-me a vitória que já está sendo gestada nos bastidores da Tua vontade. Não quero algo improvisado, não quero atalhos. Quero o cumprimento pleno daquilo que o Senhor já desenhou para esta causa, que por tanto tempo foi chamada de impossível. Espírito Santo, se ainda não chegou, é porque está sendo lapidado. Se ainda não se manifestou, é porque está sendo edificado com fundamentos eternos. E se a demora me deixa inquieto, que a certeza do Teu cuidado me estabilize. Quero aprender a esperar com sabedoria, sem murmurar, sem me revoltar, sem permitir que a ansiedade me afaste do centro da Tua vontade. Espírito Santo, fortalece meu espírito para que eu não desista às portas do cumprimento. Dá-me discernimento para identificar o tempo do Teu agir. Que eu não recuse a resposta só porque ela veio de forma diferente do que imaginei. Prepara meu coração para receber o que virá com responsabilidade, maturidade e reverência. Espírito Santo, eu te peço que esta vitória seja completa, que ela não seja apenas um alívio momentâneo, mas um marco definitivo em minha vida, que seja resposta, mas também testemunho, que transforme minha história, mas também inspire outros. Que glorifique o Teu nome e cale a boca de quem duvidou do Teu poder. Espírito Santo, quando o Senhor entrega algo, nada nem ninguém pode impedir. E é por isso que descanso. Mesmo sem sinais, mesmo sem garantias humanas, eu descanso, porque confio em Ti. E se confio, espero. E se espero, recebo. Porque aquele que confia plenamente no Teu agir jamais será envergonhado. Espírito Santo, se essa vitória requer que algo em mim seja transformado, transforma. Se requer que eu perdoe, ensina-me a perdoar. Se exige renúncia, dá-me força para deixar o que for preciso. Não quero apenas o resultado final. Quero estar preparado para sustentá-lo quando ele chegar. Que essa conquista não me afaste de Ti, mas me aproxime ainda mais. Que ao receber o que tanto esperei, eu não me acomode, mas Te busque com ainda mais intensidade. Espírito Santo, forja em mim um coração que reconheça que toda boa dádiva vem do alto e que nada me é concedido sem propósito. Espírito Santo, que essa vitória seja incontestável, que ela seja tão clara, tão extraordinária, tão alinhada com a Tua promessa, que ninguém consiga dizer que foi coincidência, esforço próprio ou sorte. Que o testemunho que brotar desta causa transforme ambientes, alcance vidas e gere fé onde antes havia dúvida. E que eu saiba honrar essa bênção não apenas com palavras, mas com atitudes, com consagração, com vida dedicada. Espírito Santo, não permitas que essa conquista me afaste da essência da adoração, que é Te amar pelo que Tu és, não apenas pelo que fazes. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que recebo com gratidão aquilo que o Senhor já preparou. A vitória que tanto aguardei não é fruto do acaso, mas do Teu cuidado. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o meu espírito já se alegra pela certeza de que o Senhor está comigo.
lutando por mim nesta causa que parecia perdida. Não importa quanto tempo passou, nem quantos nãos eu ouvi, porque o teu sim é suficiente para mudar tudo em um só momento. Espírito Santo, confio em ti, descanso em ti e aguardo com fé o cumprimento do que já começou no céu e logo se manifestará na terra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo já começou a agir em sua vida. A oração que você fez não foi apenas palavras lançadas ao vento, ela foi uma declaração de guerra contra tudo que se levantou para destruir sua esperança. E agora, o que antes era uma causa perdida, passa a ser um campo onde Deus manifesta sua justiça, seu cuidado e sua vitória. Confie, o céu já se moveu a seu favor e o tempo da resposta está mais próximo do que imagina. E se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe seu pedido de oração nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.